Estamos continuando essa abordagem aqui do Sermão do Monte, indo versículo por versículo e fazendo alguns comentários, mas a própria palavra é que ela fala por si só. Toda vez que você lê com atenção e ajudado pelo seu amigo íntimo, o Espírito Santo, né, você vai tendo a noção daquilo que Jesus estava querendo dizer. Eu penso, queridos, que às vezes a gente fica correndo atrás de grandes revelações e esquece a parte simples e prática do ensino. Esses 3 capítulos aqui, Mateus 5, 6 e 7, eles são a maioria de coisas simples, mas que, se praticado ou se tornado espírito e vida dentro de você, se tornar uma consciência dentro de você, isso tem o poder de transformação. Tem o poder de nos fazer novas pessoas, novas criaturas em Cristo. Amém? Esse é o poder que tem o Evangelho. E quando Jesus estava nos chamando para segui-lo, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele só tinha um intuito, de que você caminhasse no caminho dele. Por isso que quando ele começa esse caminho, ele faz algumas advertências a nós. Que a gente não seja imprudente com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que a gente tome cuidado, que a gente fique atento, que nós não nos deixemos enganar por essa doutrina de saduceus e fariseus. Por que no início do caminho de Jesus nós temos que ter essa percepção? Porque a vida dessas classes, tipo saduceus e fariseus, eram condutas que eles tinham diferente das condutas que o Evangelho nos estimula. O Evangelho nos estimula a ter outro tipo de conduta, não a conduta dessas classes. E Jesus, quando chamou os discípulos com essa frase, né, aquele que quer, venha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele disse: acautelai-vos da doutrina dos saduceus e dos fariseus, suas condutas, aquilo que eles tinham, né, como regras na sua vida. Por exemplo, os saduceus, você sabe que eles não criam em nada, eram céticos. Eles não criam em ressurreição, não criam em anjos, não criam em demônios. Eles eram tomados pela fugiu a palavra aqui, é ceticismo mesmo, é um ceticismo. Então, essa classe eram os sacerdotes políticos da época, exerciam controle sobre o tempo, não criam em nada. Os próprios cultos deles eram cultos mecânicos. Por isso que quando Deus nos chama para um culto, eu nem falo esse culto que nós fazemos aqui, mas quando Deus nos chama para um culto, Ele nos chama não para um culto de saduceu, nem para um culto de fariseu. Saduceus eram ligados àquela mecânica do tempo, eram ligados ao próprio tempo. E eles cultuavam, digamos assim, desapaixonados. Eram desapaixonados. A pior coisa é você cultuar Deus sem paixão. Desapaixonado por cultuar Deus. E tem muita gente desapaixonada
Quando Deus te chama para adorá-lo, Ele não quer que você o adore com mecânicas. Esses saduceus, eles não criam na transcendência. Eram tão céticos e não tinha transcendências na vida deles. O que é a transcendência? É o poder, a glória. Fomos ensinados com uma noção de glória, que a glória de Deus era você se emocionar, você sair de si, ou você fazer qualquer coisa fora da normalidade. Mas, na verdade, o reino de Deus, ele é um reino que existe transcendência. Você tem que acreditar no poder, por exemplo, da ressurreição, no poder da glorificação do corpo de Jesus, do seu corpo também. Eles não criam em nada disso. Não criam em espírito, em anjo, demônio, não criam em nada. Eles mal faziam aquelas mecânicas do culto deles. Eles exerciam estratégias de controle sobre o povo. Eles eram os que julgavam, na época, aqueles que não ficavam sob a tutela da lei, aqueles que pecavam contra a lei, não cumpriam os rigores da lei. Então Jesus disse no caminho, no início da caminhada, se você tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Porque vai aparecer pessoas na sua frente assim, não. Para você não ser como eles. Não é o intuito de você se cuidar do fermento dos saduceus, dos fariseus, porque eles aparecerão na sua vida, não. Para você não se tornar igual a eles. Aquele que não crê em nada. Vira um ceticismo ligado apenas a mecânicas. Mas também, Jesus, ele nos orienta a não seguirmos a doutrina dos fariseus, nos acautelar com a doutrina dos fariseus. Os fariseus, eles eram mais ativos, eles eram mais ligados ao legalismo, à lei, à prática das regras, ligados às exterioridades. Zelosos, eram ortodoxos. Geralmente um fariseu é um ser de fachada. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Você vai encontrar um fariseu, não, para você não ser alguém de fachada. Não ser alguém legalista em relação à lei. Alguém moralista. Alguém mais justo que a própria justiça. Nós não podemos nos justificar por obras. Você sabe disso. Nós não nos justificamos pelo que podemos fazer. Nós nos justificamos pelo que já está feito em Cristo. Então, cuidado. Essas doutrinas dos fariseus. Porque sabendo, queridos, que todo o farisaísmo e o legalismo que eles vivem, eles inviabilizam a existência. Você viver em legalismos e regras e padrões, a sua existência ela não se torna prática. Logo no início do caminho, Jesus nos adverte daquilo que nós não podemos ser, que é ser que nem saduceu e fariseu. E que o caminho é Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. É nesse caminho que nós estamos andando. No caminho de ser semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo. Essa é a advertência que Ele fez. Por exemplo, quando você fala de farisaísmo, Jesus certa vez olhou para uma figueira, e aquela figueira estava com folhas.
E ele foi procurar um fruto naquela figueira e não encontrou fruto. Você sabe o que aconteceu com a figueira, né? A figueira foi amaldiçoada para que nunca houvesse mais fruto. Então aquela figueira, ela representa o farisaísmo. Por quê? Porque só existem folhas numa figueira quando tem frutos. Então, existia folhas, aparência de quem tem fruto, mas não de fato fruto. Então Deus nos chama para sermos frutíferos e não apenas de aparências. Não a ter apenas essa aparência farisaica de que somos bonitos e está tudo legal, mas a pessoa procura algo em nós, mas não encontra. E o Evangelho, ele nos chama, para que caminhemos com Cristo frutificando. E não há nada melhor de você frutificar, você praticando os ensinos que Jesus, durante esse caminho, vai te ensinando sobre as práticas simples da existência, que é o que nós temos aprendido nesses textos aqui do Sermão do Monte. Esse capítulo 7 aqui é uma continuação. Já falamos sobre a ansiedade, já falamos sobre o amor ao próximo, sobre as pessoas verdadeiramente felizes. Quem são essas pessoas? Tudo Jesus está ensinando nesse texto. Sobre aqueles que podem ser luz e podem ser sal nessa terra, luz para iluminar, sal para salgar, para ser tempero para essa geração, para ser diluído nas pessoas. Esse é o nosso chamado. Jesus diz aqui no capítulo 7, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que você julgar, você será julgado. E com a medida que você tiver medido, vos medirão também. Porque vês tu no argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, fariseu, figueira sem fruto, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como nós temos essa capacidade de julgamento, como nós temos essa capacidade de ter uma trena, um metro, uma cana, para medir, uma régua, para julgar, para se colocar no lugar do outro, em julgamento. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para andar em amor. A medida que é estabelecida por nós é a medida que seremos medidos. A gente sempre tem o julgamento por causa daquele si mesmo que está sobre nós. O si mesmo é a pior coisa que nós temos. Quando Jesus nos chama para negar o si mesmo, tomar a cruz e seguir. Quando nós julgamos, também é por causa que estamos tomados de si. E nós não temos a percepção correta ao julgar. Só Jesus pode julgar pela reta justiça. Só Jesus, ele traz julgamento através da sua própria palavra, é a que julga todas as coisas. Porque nós não podemos estabelecer essa medida nos outros, porque essa medida também será colocada sobre nós. Não julgueis, para que não sejais julgados, para que você não tenha a mesma medida sobre você também. Não deis
aos cães o que é santo, nem lanceis perante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que é santo, o que é de Deus, você não pode dar àquele que não quer. Porque ele vai jogar isso sobre você. Porque ele não compreende o que é santo. Ele não compreende o que é de Deus. Mas quando ele compreender, ele recebe. Mas quando ele não compreende, ele mesmo vai se revoltar e voltar contra você. Então, não dei aos cães o que é santo, nem lanceis perante os porcos as vossas pérolas. Quem é que atira uma joia para porco? O porco está interessado em joia. Diz aqui o texto: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontre, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Por que ele citou aqui? Essa é a lei e os profetas. Porque eles estavam baseados nisso. Eles estavam, na época de Jesus, baseados em lei, no que os mandamentos de Moisés diziam, naquelas regras que eles tinham para segui-las, e tinha o que estava escrito nos profetas. E Jesus sintetizou isso tudo nesse texto aqui, nesse versículo. Tudo o que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Porque quanto aos fariseus, Jesus disse: vocês atam pesados fardos sobre os homens, e vocês nem com o dedinho vocês querem tirar. Geralmente o fariseu, o legalista, o saduceu, eles carregam as pessoas. Como você cumpre a lei, como você segue o que os profetas disseram, tudo quanto você quer que os homens vos façam, faça a você também a eles. Porque assim você está cumprindo o mandamento. Assim você está cumprindo. O que eu quero para ser feliz? O que eu quero em relação ao outro? Então eu tenho que fazer para ele. Não esperando que ele faça de volta, porque ele não vai fazer. Mas se você fizer, com certeza Deus te recompensará. E você, toda a sua plantação, tudo que você plantar, você vai colher em nome de Jesus. Se você for uma pessoa boa, você será tratado com bondade. Se você exercer misericórdia, vai ser exercida a misericórdia sobre você. Se você tiver fome e sede de justiça, você terá justiça sobre sua vida. O reino de Deus é assim. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que se acertam nesse caminho. São poucos que se ajustam nesse caminho. Por quê?
esse é um caminho que você anda só com Cristo. Você vai sendo ensinado, sendo doutrinado. Não queremos um caminho aberto, amplo, largo, espaçoso, que deixe a nossa vida fora do Evangelho. O Evangelho tem poder de nos levar para o rumo certo. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida. São poucos que se acertam. São aqueles que têm que se negar-se a si mesmo. São aqueles que tomam sua cruz. São aqueles que morrem a cada dia. São aqueles que são entregues à morte, como diz Paulo lá no seu texto. Todo dia em nome do Evangelho. Em nome daquilo que eles creem. Não em nome de uma causa, mas em nome de uma vida em você. Acautelai-vos dos falsos profetas, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quantos tem aí? Quantos lobos você conhece? Mas estão tudo vestidos de ovelha. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expelimos os demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Está cheio de gente expelindo demônio. Está cheio de gente por aí profetizando. Está cheio de gente fazendo milagres. E Jesus diz aqui, então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lobos, falsos profetas, enganariam a muitos, inclusive os escolhidos. Eles enganam, porque a intenção deles é destruir as ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa casa que está sendo construída somos nós. Somos eu e você. Todo aquele que ouve a palavra de Jesus e a pratica é um homem prudente, é uma mulher prudente, que está construindo sobre um fundamento de que aquela palavra que ele recebe de Jesus Cristo se transformou vida dentro dele, se transformou consciência dentro dele. É essa palavra que Jesus está falando. Quem ouve essa palavra e pratica, não por
regra, mas por essência. Não por letra, mas por espírito. Não por medo, mas por graça. Quem pratica essa palavra é prudente. Constrói casa sólida. E quando as dificuldades, elas vêm e batem com ímpeto em você, a casa não se abala, porque está edificada não apenas num ritual, algo que é aparente, algo infrutífero, mas algo que se transformou numa base sólida dentro de você. É isso que é construir sobre fundamento. Construir sobre o fundamento é edificar Cristo dentro de vocês. É Cristo sendo formado, Cristo sendo gerado, Cristo sendo vivido por cada um de nós. Construir casa na rocha é edificar a morada de Deus dentro de você. É edificar num firme fundamento, que é aquilo que Jesus está plantando a cada dia dentro de você. Isso é construir em casa na rocha. Mas aquele que ouve e ritualiza essa palavra, ou faz daquilo apenas algo só que ouviu e não foi colocado em prática, não se transformou numa verdade dentro da pessoa. No momento que as dificuldades da existência vierem sobre essa casa não vai ter resistência para suportar o dia mau, suportar as dificuldades. Irmãos, que nós estejamos firmados na rocha, firmados na palavra, tendo confiança naquilo que Deus está transformando as nossas vidas por dentro. Tenha confiança que Cristo está com você. Você tem que ter confiança em todos os momentos da vida que Jesus jamais te abandonará. Quando você está caminhando, você sabe porque sabe. Isso é fé. Você sabe porque sabe que Ele está com você. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a luta, a doença, não importa a contenda que você está vivendo nos seus relacionamentos, não importa. Se você confiar que Jesus está com você, tudo isso vai passar, tudo isso vai se resolver, tudo isso vai se encaixar. Vai te transformar mais forte para os próximos dias que virão. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque os homens seriam egoístas, ingratos, irreverentes, amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes e toda a espécie de mal que você possa imaginar e você está vendo diariamente. Não importa. Esses dias são maus, mas você mantenha-se firmado na rocha. O Evangelho é feito de atitudes simples. Se você está perdoando, você não está longe do reino de Deus. Se você está amando, você não está longe do reino de Deus, você está cumprindo o reino de Deus. Se você está dando a outra face, você não está longe do reino de Deus. Se você está caminhando outra milha com essa pessoa, você não está longe do reino de Deus. Se você está dando o que é teu, não querendo receber nada em troca, você não está longe do reino de Deus. Se você não está julgando porque você sabe que à medida que você julga, você será julgado, você não está longe do reino de Deus. O reino de Deus está perto de você, o reino de Deus está dentro de você, está sendo construído uma edificação firme, fundamentada em Cristo Jesus. Precisamos fazer coisas simples. Às vezes buscamos um profeta para nos dizer o que nós temos que fazer. E esse profeta nos diz, mas aquilo não nos muda, porque nós não mudamos em essência.
Todas aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus por causa de milagre, o crucificaram ele depois, o abandonaram. Todos abandonam Jesus. As pessoas vão para a igreja até por causa de milagre, mas não mudam em essência. Não tem transformações em essência. Nós precisamos ter transformações em essência, a maneira de pensar. Sempre equacionar as nossas posições em relação ao outro. Mas se você não está magoando o outro. Mas nós não conseguimos muitas vezes fazer isso. Por quê? Porque a nossa razão está sempre na frente. Que não negamos o si mesmo, essa razão. Não tomamos a nossa cruz ainda. Precisamos nos negar a si mesmo. Então, precisamos fazer coisas simples. Simplesinhas do Evangelho. Como dar um sorriso, como dar um bom dia. Não é verdade? Pegar, abraçar, apertar a mão. Como é bom, né? Como é bom a gente abraçar, né? Por que a gente não sai abraçando todo mundo? Porque as pessoas ficam meio assim, você chegar abraçando todo mundo, né? Mas amém.